Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um privilégio muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade, um prazer que inunda o meu ser poder vos transmitir mais uma mensagem da Palavra de Deus, só que nesse momento daí em forma de orientação, de demonstração, doutrina e reflexão da Palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, vocês têm sido muito fiéis ao Senhor, e vocês têm sido muito fiéis às pregações e às mensagens do canal Bíblia em Foco. Eu sou grato a Deus pela sua vida e pela sua muito digna família. Queridos e amados irmãos, sempre deixo meus dados bancários na descrição do vídeo. Quero pedir a Deus que Deus levante apoiadores do canal e que Deus vá levantando esses números de apoiadores, pessoas que sejam tocadas pelo Espírito Santo. Tá certo? Pessoas que semeiam a semente nesse trabalho do canal Bíblia em Foco e venham receber de Deus a recompensa, pois Deus, Ele é infinito em sua bondade e misericórdia para recompensar aqueles que verdadeiramente são servos de Deus. Amados e queridos, eu estou com a Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo de número 18. 1 Coríntios 6 e 18. E diz-nos assim a palavra de Deus: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Queridos e amados irmãos, eu quero falar nesse vídeo sobre a masturbação. É óbvio que esse versículo está falando de fornicação, mas esse versículo me dá base também para me falar sobre masturbação. Porque nada mais, nada menos é um pecado daquele que comete um pecado contra o seu próprio corpo. Você sabe que a fornicação, que é, no caso, a prática do ato sexual entre jovens não casados, e a masturbação está praticamente na mesma área. Então diz-nos o versículo: fugir da fornicação ou fugir da masturbação, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Digamos então que uma pessoa está enquadrando esse versículo porque está se masturbando. Uma pessoa que está masturbando não está fornicando, mas está numa prática errada, exprimindo o seu próprio órgão genital, exprimindo o seu próprio corpo, mexendo nos seus órgãos genitais, a mulher na sua genitália e o homem no seu órgão genital, que é o pênis. Estão então exprimindo os seus órgãos sexuais e genitais para que eles venham ter prazer. Você entende? Então isso é uma prática diabólica, porque a pessoa está lutando contra o seu próprio corpo, fazendo o seu próprio corpo gerar o próprio prazer, que na verdade ambos os corpos de um casal casado, um em contato com o outro através de carícias e da prática do ato sexual, teria esse mesmo prazer, que é dado por Deus biblicamente só dentro do casamento do seu marido com a sua esposa. Vocês entendem? Então eu quero falar sobre masturbação. Isso é uma coisa que virou moda, por exemplo. Tem canais no YouTube, tem canais por aí, e pessoas, mulheres e homens depravados que estão ensinando a prática da sexualidade de uma forma normal, onde as meninas podem ser lésbicas, podem se espremer, masturbar umas às outras, onde os rapazes podem praticar os mesmos atos sexuais de masturbação, onde eles podem praticar todo tipo de sexo livre. Mas voltando ao assunto da masturbação, mais na área daquele que ele sozinho se masturba. Isso é um segredo que muitas pessoas carregam às 7 chaves. Tem jovens que nunca falou isso nem para o pai, nem para a mãe, nem para o pastor e nem para ninguém, nem para amigo, para ninguém, porque ele não tem coragem. Ele tem, primeiro, por vários motivos, fatores, porque ele tem medo de ser censurado, ele tem medo de ser tido como uma pessoa sem vergonha, vagabunda ou imoral, e não é, e ele também tem medo de alguém censurar ele e abandonar ele, um pastor, e falar mal dele, disciplinar ele. Então ele não fala. E eu quero passar uma experiência aqui, porque esse vídeo vai alcançar muita gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir e vão ficar maravilhadas, porque eu vou falar de uma experiência vivida. Bom, você está masturbando não é o fim. Você acha, e você tem razão em não se abrir com muitas pessoas, porque se dependendo das pessoas que você se abrir, você vai ser censurado. E você pode ser até matar você na sua própria fé, se você ainda tem um pouco de fé na igreja. E se você está já parando na igreja, vão te taxar por safado ou coisa dessa natureza. Mas na verdade todo ser humano está sujeito a essas tentações. Não é só os jovens, tem homens casados, tem mulheres casadas que estão praticando e cometendo esse ato de pecado.
Tem pessoas que dão desculpa, ela é casado com alguém, ela acha que aquele alguém com quem ele é casado é uma pessoa rude, que não sabe expressar a sua forma de carinho, aí ela já alega que não gosta de ser penetrada, que quando é penetrado seu marido lhe faz, não lhe trata bem, tantas coisas, e aí fica na vida da masturbação. Eu sei que eu estou em rede, estou falando coisas às vezes até um pouco complicadas, mas se eu não falar ninguém vai entender. Eu vou tentar falar da forma mais educada e mais restrita que eu puder, mas sempre vai ter algumas palavras que talvez seja um pouco forte. Mas entenda uma coisa, no colégio, na escola, as próprias cartilhas que o Jair Bolsonaro proibiu são muito mais fortes que o assunto que eu estou falando aqui. Se nós não aprendermos aqui, não nos orientarmos aqui, Deus não falar conosco aqui, nós podemos incorrer no erro de ver nossas crianças destroçadas por ensinamentos falsos. Então existe na internet, enquanto seus filhos estão olhando algumas coisas, você tem que examinar. Porque existem sites aí que estão ensinando isso como uma prática normal. O que ele diz? Se você não se masturba, você é um careta. Se você está perdendo de sentir prazer, é porque você é um palhaço. Você tem o direito de fazer o que você quer. Praticamente a sociedade alternativa que o Raul Seixas e o Paulo Coelho queriam implantar em 1970. Você faz o que você quer, tudo da lei. Não é tudo da lei, ninguém pode fazer tudo o que quer. E nós não estamos seguindo o Raul Seixas. Aí, falando em Raul Seixas, me lembrei do Voz da Verdade, que plagiou o Raul Seixas, e ainda os clientes ficaram bravos comigo quando eu falei aqui no vídeo, no canal Bíblia em Foco, que como pode alguém plagiar o Raul Seixas, uma pessoa da envergadura do Raul Seixas, e querer teimar e dizer que está certo como cristão. Meu Deus, para quem não sabe, assista o documentário do Raul Seixas, vocês vão ver quem era o Raul Seixas. Aí vem uma banda dessa plagiar o Raul Seixas, mas não é um assunto aqui. O Raul Seixas ele fazia sacrifício de animais vivos, cortava o pescoço, jogava os animais montanha abaixo. Raul Seixas era satanista, adepto e seguidor do Aleister Crowley, que é o maior satanista da Igreja do Diabo. Raul Seixas tinha parceria com Paulo Coelho, eles viviam drogado, bebendo, cheirado. E como é que alguém vai dizer que alguém pode plagiar uma música do Raul Seixas? Que evangelho doente é esse? Ah, mas não plagiaram uma música ruim, plagiaram aquela Tente Outra Vez. Não importa qual é que plagiou. Quando o Raul Seixas fez a música Tente Outra Vez, que o Voz da Verdade plagiou dele, que não é um assunto aqui, mas só para já ir colocando na mente dos irmãos, o Raul Seixas estava meio que perdendo, estava meio a amizade dele com o Paulo Coelho meio que fracassando. E aí eles, num dos seus encontros, tiveram aquela letra, Tente Outra Vez. Então aquilo tem algum significado que teve na vida deles. Então é uma música que não tem sentido para o cristão. Então, meus irmãos, nós vivemos uma igreja doente, mas voltando ao assunto, então esse assunto de masturbação, como todos os outros ensinamentos, está sendo ensinado errado. Se você tem condições de se abrir com um pastor fiel, se abra com ele. Se você tem um homem de Deus na sua vida, agora é claro que se você tem esses pastor extremista, matador, destruidor, nem fale com ele que ele vai lhe lançar no inferno, vai lhe excluir da igreja. Bom, eu vou deixar um quadro aqui com uma experiência. Já falei que é pecado porque luta contra o corpo, já falei que não é de Deus, já falei que todas as pessoas estão sujeitas a masturbar. Não existe alguém soberano, poderoso, todo mundo está sujeito à tentação. E isto é uma prática que vem na área da tentação. Isso é um demônio de tentação que vai te esperar no momento certo, no dia certo e na hora certa, para já vai estar te esperando para você praticar esse ato. Então é como se tivesse horário marcado. Então tenha cuidado, vença isso, fuja disso. Como é que você vai fugir? Fugindo dos momentos, nos lugares onde você fechado pode cometer isso. Então você tem que vencer a tua mente, essa batalha, essa barreira, para que você venha vencer. Tá certo? Então você não é o primeiro nem o último que é tentado, e não é o primeiro nem o último que está cometendo. Então, pastor Levi, a salvação para mim? Claro, pai, não acabou tudo, fica tranquilo, espera aí. Você não vai ficar aí se maldizendo, se desgraçando, porque está cometendo erro. Você precisa parar de cometer o erro. Você tem que estancar isso. Você tem que parar com essa atitude. Você entendeu? É difícil? É, mas nada é impossível para quem serve a Deus. Então eu vou falar, eu assumi uma igreja, Deus é Amor, no estado do Rio Grande do Sul, uma igreja grande, tinha 42 congregações. Existia 2 conjuntos de música e existia um coral de mocidade. Perdão, meus irmãos. O conjunto, um não tocava no dia que o outro tivesse, ou quando um tivesse, o outro não ia. Tudo brigado. A mocidade, ninguém mais cantava. Tinha um coral grande, vários jovens, mas estava parado. E no dia que eu fui assumir a igreja, uma semana antes, Deus me mostrou muita sujeira. Deus me mostrou eu limpando sujeira, tirando excremento de dentro da igreja, o piso sujo, banheiro sujo, vaso entupido, todas essas coisas Deus me mostrou.
E eu sabia com o que eu ia lidar. Porque Deus, ele é fiel, ele já tinha me mostrado em visão o lugar que eu ia assumir. E ele me mostrou muitas servas de Deus nesse lugar, muitos homens de Deus, mas mais mulheres que iam abraçar a causa comigo, elas me entregando os microfones para me pregar, elas me apoiando com vestimentas espirituais em minha volta. E Deus me mostrou aquela sujeira. E eu vi que eu ia ser apoiado por algumas pessoas, mas que eu ia ter que limpar a sujeira daquele lugar. Bom, resumindo, eu cheguei lá, essa mocidade, eu comecei, Deus, por que essa mocidade não está cantando, todo mundo fugindo, por que esse conjunto? Porque aí fui pregando e pregando e pregando. Um dia Deus me orientou, eu preguei num culto de mocidade, falei, porque tinha cultos que eu não entregava para ninguém pregar, eu mesmo pregava, porque eu tenho a direção da igreja e eu sei o que a igreja precisa ouvir. Deus revelar para a gente o que a igreja precisava ouvir, a gente pregava, e eu estou pregando, e eu falei numa mensagem para a mocidade sobre o mau hábito do pecado que pode gerar essas atitudes cometidas por um jovem. Bom, quando eu terminei o culto, eu fui para o meu gabinete, e quando eu estou dentro do meu gabinete, eu fui para casa. Quando eu volto no domingo, estou de novo no meu gabinete, quando de repente no domingo ia todo mundo, gostava da igreja que sempre enchia, e de repente uma obreira bateu na porta, e eu fui lá abrir a porta, ela disse, pastor, tem uma moça aqui, uma menina, uma moça da igreja, que faz parte do grupo de jovens da igreja, quer falar com o senhor. Disse, tudo bem, minha irmã. A senhora busca outra obreira lá embaixo e pode subir para o meu gabinete, traz a moça. E eu até não precisava ter pedido duas obreiras, porque a minha esposa estava dentro do gabinete comigo, eu não tinha percebido. Aí estava minha esposa e veio as duas obreiras. Ficamos duas obreiras, a minha esposa atrás junto comigo na cadeira e as duas obreiras na frente junto na mesa e a moça. Eu pedi para a moça sentar. Meus irmãos, a menina olhou para mim, baixou a cabeça, vermelhou e não falava mais nada. E eu olhei para ela e disse, levanta a cabeça, jovem. Durão assim, que nem eu estou aqui, mas porque a gente tem que ser sincero, mas tem que ouvir e ajudar. Você não pode ser um obreiro fiel, mas aquele matador. Você tem que ser um obreiro que dá vida para as pessoas. Aí ela disse, levanta a cabeça. Ela disse, mas quando levantou, olhou para o meu rosto, vermelhou, ela disse, mas é que pastor. Eu disse, pode falar o que você tem a falar. Daí a menina disse, eu estou fraca porque eu vivo masturbando, papapá, e chorando, e com vergonha. E o regulamento dizia que tinha que excluir, não me lembro mais, eu tenho que ler de novo, na época tinha que excluir, não me lembro. E a vergonha. E eu disse, levanta a cabeça, não é o fim. Me promete para mim aqui que você vai começar a orar aqui nos cultos de oração, que você vai investir contra isso e você vai vencer e você vai voltar a cantar no coral da igreja. E a menina, pastor, o que eu mais quero, e agora eu estou livre porque eu tive alguém de confiança para falar. E eu olhei para as obreiras e disse, não sai de dentro do gabinete essa conversa, porque tem obreira que é boca de fronha, gosta de falar tudo que vem e alguns até mente. E eu disse, se vocês tirarem essa conversa daqui, eu disciplino, aí eu vou disciplinar vocês. Assustei elas. Você entende? E a menina desceu. Meus irmãos, para a glória de Deus, no outro dia subiu um rapaz. Bateu na porta do meu gabinete. Quero conversar com o senhor. Eu disse, chama lá 2 obreiros lá. Chamei 2 obreiros. O menino sentou na cadeira comigo. E nós intercedemos por ele. Ele estava vermelho, o jovem vermelho, o rosto. Não conseguia olhar para mim, não conseguia olhar para ninguém. Eu disse, levanta a cabeça. O que está acontecendo? Pastor, é que eu masturbo. Eu luto, mas eu não consigo vencer. E eu orei por eles, um por um. E não disciplinei nenhum. Eu acho que se alguém tivesse ouvido essa história na época, ou alguém, os 2 obreiros estavam ali comigo, um deles era bem extremista. Ele deve ter dito, esse camarada é louco, o que ele vai fazer? Ele tem que pegar o regulamento, já tem que... Não disciplinei nenhum. E foi subindo, irmão. Foi subindo, tinha mais de 30 jovens, tinha 18 em masturbação. Aqueles conjuntos que brigavam um com o outro, eu comecei a botar eles de frente nos cultos, escalar os 2 conjuntos no mesmo culto. E Deus começou a trabalhar naquela igreja. Resumindo, aqueles jovens se libertaram daquele ato de masturbação e o coral da mocidade voltou a cantar em 4 meses. Agora, se eu pego e disciplino aquela primeira jovem sai da igreja entristecida. Aquele segundo jovem sai, aqueles jovens tudo que vieram conversar comigo, todos eles abriram o coração, porque eles viram em mim um pastor verdadeiro,
um homem que poderia ajudar eles, em quem eles poderiam confiar. E resumindo, hoje tem vários deles que estão casados e firme na igreja, e tem deles que casaram bem casado. Agora, você raciocina comigo, e se eu disciplino aqueles jovens? Porque o regulamento disse que tinha que disciplinar. Se eu disciplino eles, eles entristecem, saem da igreja naquele tempo. Porque às vezes é assim, por qualquer delitozinho é 8 anos de banco na Deus e Amor. Aí por um divórcio, um adultério, o cara vai lá, adultera, sai por aí de boa fazendo a obra. Então é muita discrepância. Então tinha coisas que eu aplicava segundo a Bíblia Sagrada. E ali eu tive uma experiência com Deus de ver jovens confessando o pecado de masturbação. E eles venceram. E eu quero dizer para você que você também pode vencer. Então, se você está aí e esse mal te assombra, e alguém está dizendo que você é um desgraçado, que você tem que ser excluído, que você tem que ser disciplinado, você precisa parar com essa prática. Você tem que parar e buscar socorro em Deus. E corrigir esse hábito, porque esse hábito é errado. E esse hábito pode impedir a sua salvação. Vocês entendem, meus irmãos? Então eu queria deixar essa palavra para os jovens, eu queria deixar esse recado de Deus, essa palavra pregada, que nada está perdido, mas você precisa vencer os seus pecados e os seus desejos. E você tem que vencer aquilo que não está de acordo com a Bíblia. E você deve fazer que nem aqueles jovens que pararam, foram orar, reconciliar, e hoje a grande maioria deles estão casados, servindo a Deus com a esposa. E hoje eles têm a esposa, eles podem praticar o ato sexual dentro do casamento, conforme manda a Bíblia Sagrada. Tá certo, meus irmãos? Fique em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.